E voltando para o nosso assunto, Revolução Pernambucana de 1817, nós começamos a falar do contexto, mencionamos aqui a questão dos impostos, a insatisfação dos pernambucanos ou da parcela dos pernambucanos em relação a essas cobranças e vamos agora então aprofundar. Os impostos somados ao controle do comércio pelos portugueses e a fome, decorrência da seca e baixa produção agrícola, levaram rebeldes pernambucanos a iniciarem um movimento separatista. Aqui, gente, a gente vê um conjunto de fatores que levaram a um movimento contra a corte portuguesa, contra Dom João VI, o governo português. Tá? Esse conjunto foi os impostos já mencionados e também você teve o quê? Você teve um período de seca, pela falta de chuvas, a agricultura não produziu o suficiente e as pessoas então vão ter o seu sofrimento aumentado. Tudo isso que também a gente tem que lembrar que já vinha de décadas esse sentimento de insatisfação em relação ao governo português, permitiu que, favoreceu, melhor dizendo, que os rebeldes republicanos, ou seja, aqueles que estavam contra aquele governo posto de Portugal, se organizassem para um movimento separatista. O que é separatista? Exatamente a ideia de se separar de Portugal. E, então, esse movimento vai prosseguir. Aqui, nós temos uma obra de 1918, que ela representa a Bênção das Bandeiras da Revolução de 1817, obra de Antônio Parreiras. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Quando nós começamos a aula analisando aquela bandeira, que eu acho que você já deve estar desconfiado de qual estado ela pertence, ela representa, quando nós começamos a aula, o que aconteceu? Você viu ali alguns símbolos, e um dos símbolos era uma cruz, não era? Então, por conta da grande influência do catolicismo, e o que vai acontecer? Essa imagem retrata aqui a bênção das bandeiras, ou seja, a ideia dessa bênção das bandeiras é realmente levar ali a proteção divina para o movimento, enfim, que esse movimento estivesse lutando também por uma causa cristã, correto? Os líderes do movimento eram de diferentes grupos sociais e depois de expulsarem o governador de Pernambuco, influenciaram paraibanos, potiguares e cearenses a tomarem o poder em suas províncias. O que aconteceu? O movimento separatista em Pernambuco, tá? Eles expulsaram, né, o governador que representava o governo português ali na província de Pernambuco, fugiu, né, por conta desse movimento, e a notícia chegou para outros lugares. E aqui, ó, olha só, nós temos paraibanos, cearenses, potiguares, lembrando que potiguares são aqueles que nascem no Rio Grande do Norte, entende? Outras regiões vão aderir a esse movimento, ou seja, vão ganhar força porque também estavam insatisfeitos. Os rebeldes divergiam quanto à escravidão e tal fato enfraqueceu o movimento. Proprietários de terras e comerciantes temiam o haitianismo, isto é, que escravizados lutassem e conseguissem a liberdade e igualdade, prejudicando o sistema econômico vigente, tal como ocorreu no Haiti em 1804. O que significa isso? Então vamos lá, vamos entender. O movimento queria um governo com maior participação dos cidadãos, a República. O movimento queria também o quê? Maior tolerância, maior respeito à religião, certo? Já falamos que eles não queriam muitos impostos, nós já estudamos sobre isso, certo? E também que o comércio não ficasse somente com os portugueses. Inclusive a ideia de separar a província de Pernambuco é por isso também. Agora, o que é isso que a gente acabou de analisar, que a gente está analisando aqui? Divergir significa pensar diferente. Então, eles faziam parte de um mesmo movimento, mas nem todos pensavam exatamente igual. E um ponto que eles pensavam diferente era quanto à escravidão, entende? Por quê? Tinham algumas pessoas, como por exemplo,
ligados à igreja, padres, que eram favoráveis a se abolir, acabar com a escravidão. Porém, se tinha aquelas pessoas que queriam acabar com a escravidão, outras pessoas, como os proprietários de terras, eles tinham o quê? Eles tinham preocupação em acabar com a escravidão. Por quê? Era o trabalho escravo que garantia o lucro, que garantia os ganhos desses proprietários. Então, o movimento, ele tinha alguns interesses comuns, que todos concordavam, e outros interesses divergentes, ou seja, diferentes. E o haitianismo que aparece aqui é porque o Haiti, uma ilha na América Central, se revoltou contra as tropas de Napoleão. Aquele Napoleão que perseguiu, que entrou em Portugal e fez a coroa portuguesa vir para o Brasil. Ou seja, os haitianos, a grande maioria de escravizados, se revoltaram e venceram as tropas francesas no Haiti. Então existia um medo, principalmente dos proprietários de terra, disso se repetir em Pernambuco. Entende? Então, por isso que o movimento não tinha 100% de acordo em relação a abolir a escravidão. Entende? E com isso, tá? Por que isso é importante? Porque isso vai fazer o movimento não ter uma unidade. O que significa isso? Pessoas pensavam diferentes, tinham discordâncias, então o movimento acabou também sendo enfraquecido por causa dessas diferenças de opiniões. Então, algumas pessoas podiam pensar, mas será que vale a pena então participar desse movimento? Isso não dava então essa unidade para o movimento, correto? Mesmo enfraquecido, o governo republicano em Pernambuco durou 74 dias. Dom João VI enviou tropas que reprimiram e venceram movimentos rebeldes. Alguns membros foram condenados à morte na forca pelo crime de lesa majestade. Se a gente lembrar das últimas aulas, tá? Voltando algumas semanas, nós vamos ver que sempre, tá? Nós tivemos o quê? A repressão, ou seja, o uso violento da força por parte da coroa portuguesa, mesmo antes da chegada de Dom João e sua família aqui no Brasil, em relação a esses movimentos. Entende? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a repetição desse comportamento da coroa portuguesa em não permitir a revolta, em abafar essa revolta, e os principais líderes são condenados à morte por crime de lesa pátria, ou seja, lesa majestade. O que significa isso? Ir contra a autoridade real, que naquela época também tinha essa ideia de que a autoridade real era, inclusive, dada também por Deus. Entende? Aqui nós vamos ver a Revolução Liberal do Porto agora. Então veja, nós falamos de algo que aconteceu em Pernambuco. Vimos a bandeira. Agora nós vamos falar de um fato histórico que aconteceu em Portugal. Vamos ler aqui? A permanência da família real portuguesa e sua corte no Brasil, mesmo depois das tropas francesas terem deixado Portugal, desagradou os portugueses. A insatisfação era reforçada pela crise econômica que o país vivia face à abertura comercial brasileira e pelo domínio inglês. Portugal, metrópole, viu que toda a atenção, todo o investimento que ela tinha sair dela, afinal de contas ocupada pelas tropas francesas, para o Brasil. Isso desagradou muitos portugueses e por conta disso eles começaram a pensar em como eles poderiam agir para resolver essa preferência que o Brasil acabou tendo ao invés da metrópole. Naquele contexto, um movimento revolucionário inspirado no iluminismo convocou eleições. Os deputados portugueses exigiram um retorno imediato de Dom João VI e a família real e ainda limitaram o poder do rei. Nós já estudamos o iluminismo. E o que acontece? Portugal tinha o quê? Uma monarquia absoluta, ou seja, o rei tinha o poder total de governo. Os portugueses fazem o quê? Eles questionam isso. Muito pela influência do iluminismo. A gente pode lembrar aqui de um filósofo iluminista, Montesquieu, por exemplo, que falou da divisão dos três poderes. Eles questionam isso e o que eles fazem? Não, o rei não está aqui, não está nos ajudando. O Brasil tem as preferências. Vamos mudar isso. Vamos exigir o retorno de Dom João VI e sua família e vamos também, com esse retorno, acabar com o poder total do rei. Isso basicamente foi a Revolução Liberal do Porto. Aqui,
nós temos uma obra que foi feita posteriormente, ou seja, depois, tá, da Revolução Liberal do Porto, mas que a representa. Sessão das Cortes de Lisboa, obra de Oscar Pereira da Silva, feita em 1920. Então aqui nós temos a representação dos deputados, dos representantes portugueses tomando essa decisão que ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto.